Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as integrais por frações parciais. Essa técnica ela é utilizada quando nós temos uma divisão de dois polinômios. Então, quando a função que a gente quer integrar, ela é um p de x dividido por um q de x, aonde esse p e esse q são polinômios, tá? Em algumas situações que acontece esse caso aqui, a gente consegue resolver diretamente usando uma regrinha lá da tabelinha de integrais que a gente já viu, né? Que é essa regrinha aqui. 1 dividido por u, né? Integral de 1 dividido por u em relação ao mesmo é ln de u mais uma constante. Esse tipo de situação aqui, a gente consegue resolver usando uma substituição de variável. Eu vou fazer aí com vocês para vocês lembrarem como é que a gente faz então. Olha, nesse primeiro exemplo aqui, a integral de 1 dividido por 1 mais x em relação a x mesmo. O que a gente pode fazer aqui? Olha, se eu chamar o que está aqui embaixo de u, né? Então, esse 1 mais x é u. Eu vou fazer a derivada desse u em relação a x. Derivada do número sozinho é zero, derivada do x elevado a 1 é 1 mesmo, né? Ou seja, daqui a gente consegue concluir que o du é igual a dx, fazendo com que estamos usando a técnica de substituição de variável. Eu chamei tudo que estava aqui embaixo dessa função de u, só que eu não posso trocar somente aqui, eu vou trocar esse dx também. Qual que vai ser a troca do dx, ó? Aqui a gente chegou à conclusão que dx é exatamente igual a du, então aqui onde estava dx eu posso colocar o du. Isso aqui, se a gente olhar lá na nossa listinha de regras, isso aqui a resposta dessa integral é ln de u mais uma constante. Agora, nesse momento, nós vamos substituir quem era esse u, que a gente chamou aqui no começo, que era 1 mais x. Então, essa integral é ln de 1 mais x mais uma constante. Lá no nosso material, temos mais uma situação um pouquinho diferente, em que traz integral de 5 dividido por x mais 2. O que muda na resolução dessa integral? Olha, se eu tenho uma constante dentro da integral, já falamos isso anteriormente, uma das primeiras regras que a gente fala, tanto para derivadas quanto para integrais, é que quando eu tenho uma constante aqui dentro multiplicando, eu posso tirar ela para fora, né? Então, eu posso escrever essa integral da seguinte forma, como 5 multiplicando a integral de 1 dividido por x mais 2 em relação a x. Agora, eu posso resolver essa integral aqui normalmente e simplesmente multiplicar pelo 5 que está aqui fora. Como é que a gente vai resolver? A mesma ideia do que a gente fez antes. Eu vou chamar o que está aqui embaixo de u. U é igual a x mais 2. Vou fazer a derivada desse termo aí. A derivada do x elevado a 1 é 1. A derivada do 2 é 0. Ou seja, du é igual a dx. Aqui, então, essa integral aqui passou a ser 5 vezes a integral de 1 dividido por u. E como du é igual a dx, ficou du. Essa integral aqui está lá na nossa tabelinha de regras, que já é conhecida. Então, nós vamos ficar com 5 ln de u mais uma constante. Agora nós substituímos quem é esse u aí. Esse u é o x mais 2. E dessa forma, nós finalizamos aí a nossa integral. Aqui no nosso material, essas duas integrais já estavam resolvidas, né? Que é utilizando simplesmente essa regrinha. E quando a gente não consegue se utilizar dessa regrinha, né? A ideia, quando a gente não consegue utilizar daquela regrinha, porque eu tenho uma divisão, então a gente fala que a gente vai tentar particionar aquela fração, né? A gente vai tentar decompor aquela fração
em alguns termos em que a gente consiga efetuar a integral, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai considerar aqui é que o coeficiente do termo de maior grau do denominador seja sempre 1. Então, a gente vai olhar sempre para o termo de maior grau do denominador e garantir que ele seja 1. Então, por exemplo, se o termo de maior grau do denominador é x na quarta, eu tenho que cuidar para que não tenha um número na frente desse x na quarta. Caso tenha um número na frente desse x na quarta, eu vou ter que dividir todo mundo, tanto o numerador quanto o denominador, por esse número que está lá na frente, de forma a conseguir transformar esse 1. Agora, para a gente aprender a como fazer essas integrais aí, a gente vai dividir em dois casos. Em um caso, que o numerador é maior do que o denominador, e o outro caso que é o inverso, denominador maior que o numerador, tá? Então, a primeira situação que a gente vai falar aqui seria o caso em que o numerador, que podemos falar vulgarmente, né, a parte de cima tem um grau maior do que a parte de baixo, né? Nesse caso, nesse exemplo que nós estamos vendo aqui, o grau do numerador é 3, porque eu tenho um x ao cubo, que é maior do que o grau do denominador, que é 1, porque aqui embaixo o x que eu tenho aqui é x elevado a 1. Então, para resolver esse tipo de situação, quando o grau da parte de cima é maior, a gente começa efetuando a divisão. Então, resolver esse tipo de caso, quando o grau da parte de cima é maior, a gente começa efetuando a divisão. Antes da gente ir para a continha propriamente dita, eu vou fazer um lembrete aqui com vocês do dispositivo da divisão para vocês pensarem um pouquinho comigo, tá? Então, vamos imaginar uma divisão aqui com números, tá? Então, eu vou colocar o seguinte exemplo. 35 dividido por 2. Então, isso aqui, a ideia de tentar retomar essa divisão com números é porque ela ajuda vocês a pensarem um pouquinho na divisão de polinômios. Então, a primeira coisa que eu vou pensar assim, que número que eu coloco aqui embaixo, que eu vou fazer vezes 2, que chega perto do 3 que tá aqui? Número 1. 1 vezes 2 dá 2, e aqui o meu dispositivo da divisão manda eu fazer uma continha de menos. 3 menos 2, sobra 1. Manda eu baixar o próximo número, que é o 5. Aí eu vou olhar. Alguém vezes 2 que chega perto do 15. Esse alguém é o número 7. 7 vezes 2 vai dar 14, que chega perto do 15, né? Que é 1. Aqui eu faço, no meu dispositivo da divisão, a gente faz a continha de menos, 15 menos 14, sobrou 1. Esse 1 aqui é o resto da divisão, né? Então, assim, quando a gente está numa divisão, quando eu tenho uma representação lá em forma de fração, um P de x dividido por Q de x, isso aqui é equivalente também, né? Eu pensar em um P de x, né? Colocar de uma outra forma, com uma chavezinha ali, dividido por Q de x. Aqui embaixo eu vou ter os números que eu utilizei para fazer essa continha e fazendo todas as subtrações aqui, no final eu chego e tenho um resto. O que eu consigo concluir? Olha, se a gente olhar o que a gente tinha inicialmente aqui, o que era a conta inicial? 35 dividido por 2. 35 dividido por 2. Como que eu posso escrever esse 35 dividido por 2? Olha, eu posso colocar como 17 mais, o 17 que tá aqui, mais o quê? Aqui no final iria o resto, só que esse resto ainda tem que estar dividido pelo divisor que estava lá em cima, né? 35 dividido por 2 é 17,5, 17,5, né? 17 mais 0,5, 17 mais meio. Então, eu consigo escrever esse 35 dividido por 2 dessa forma aqui. E é isso que eu vou tentar, né? Que a gente vai tentar fazer lá no polinômio. Então, a gente vai fazer uma divisão entre os dois polinômios. Entre o polinômio que está em cima, que é o polinômio de maior grau, pelo de baixo.
E eu vou poder escrever essa fração aqui, que eu não sabia como calcular a integral. Eu não sabia como fazer a integral dessa divisão aqui, P de x dividido por Q de x. Mas eu vou trocar essa divisão pelo quê? Ó, seguindo a mesma ideia, ó. O número que estava aqui embaixo, então o polinômio que der aqui embaixo da chave, mais o resto, e o resto ainda dividido por aquele divisor que estava lá. Então, esse resto ainda vai ficar dividido, no caso, pelo Q de x. Então, eu troco essa fração aqui, que eu não sabia como calcular a integral, por essa aqui, que são situações equivalentes. Vimos numericamente aqui que isso funciona, que é a mesma coisa. E que a ideia é que dessa forma a gente consiga resolver a integral. Então, vamos olhar para um exemplo com integrais já. Então, aqui no nosso material, né, esse primeiro exemplo traz a integral de x ao cubo mais x dividido por x menos 1 em relação a x. Aqui nesse caso, ó, então a gente não consegue usar aquela regra da substituição direta, chamando de u quem está aqui embaixo, porque quando eu derivar esse u, não vai aparecer esse x ao cubo que está aqui em cima. Então, o que a gente vai tentar fazer? Eu vou tentar reescrever essa fração que está aqui dentro da integral, que a gente não sabe como integrar, de uma outra forma que a gente consiga integrar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso... Opa! A gente vai fazer isso efetuando essa divisão aqui. Eu vou fazer essa divisão de x ao cubo mais x dividido por x menos 1. Então, vamos lá. X ao cubo mais x dividido por x menos 1. Essa divisão aí que a gente tem que efetuar. Como que a gente vai efetuar essa divisão? Aqui eu deixei anotadinho para a gente acompanhar depois ó, aquela troca que a gente vai fazer. Esse aqui seria a fração que está aqui dentro, que a gente vai trocar por o polinômio que a gente achar aqui embaixo da chavezinha, mais o resto ainda dividido por esse x menos 1. Então, assim, para efetuar essa divisão, já estamos fazendo uma retomada aqui de divisão de polinômios, o que, que a gente faz? Vamos tentar lembrar de um número que vai aqui embaixo, que eu vou multiplicar pelo x e eu chego no x ao cubo. Alguma coisa vezes x que eu chego no x ao cubo. Ah, vai ser x quadrado. X quadrado vezes x vai dar x ao cubo, só que eu também tenho que multiplicar esse x quadrado pelo menos 1. X quadrado vezes menos 1 fica menos x quadrado. Agora, o meu dispositivo de divisão fala para a gente fazer uma continha de menos. X ao cubo menos x ao cubo, vai cancelar, vão ficar sem x ao cubo. Então, né, um cancela com o outro. E aqui em cima eu não tenho nenhum x quadrado, e eu vou fazer menos o menos x quadrado. 0x quadrado menos o menos x quadrado. Vai sobrar mais x quadrado. Cuidado, tá, pessoal? Aqui já é algo que eu chamo a atenção, que às vezes vocês efetuam esse x aqui que está elevado a 1 com esse x quadrado. E não pode, a gente não pode misturar as coisas. Uma dica que às vezes eu dou nesse tipo de situação, antes de vocês fazerem a continha, vou fazer essa mesma continha aqui do lado, né? Fazendo um completamento. O que seria o completamento? Eu comecei com o termo x ao cubo, certo? Qual que seria o próximo se eu fosse seguir a ordem? Ah, o x quadrado. Mas eu não tenho x quadrado aqui na minha conta. Opa, então eu vou fazer um completamento. Eu vou colocar que eu tenho 0x quadrado. Aí o próximo seria o quê? Ah, o próximo seria o x sozinho. Então eu vou colocar o x sozinho aqui. Completei com esse 0x quadrado que não tinha. A ideia da conta é a mesma, alguém vezes x, que vai chegar no x ao cubo. Esse alguém é o x quadrado. X quadrado vezes x vai dar x ao cubo. X quadrado vezes menos 1 vai ficar menos x quadrado. Vou fazer a continha de menos, x ao cubo menos x ao cubo cancela. E agora sim, ó,
Eu olho aqui em cima, eu tenho 0x² e eu quero fazer menos o menos x². Esse menos que está aqui fora, ele é do dispositivo de divisão, né? Então, menos o menos vai sobrar x². Uma técnica que alguns usam para não esquecer esse menos aqui, para não ter problema de troca de sinal, é quando você escreve o termo aqui, você já escrever com o sinal trocado. Porque o fato de ter um sinal de menos lá vai alterar o sinal de todo mundo que está aqui, né? Então, esse x² ficaria negativo, esse x² ficaria positivo. Ok, agora a partir daqui a gente pode continuar resolvendo tanto em uma quanto em outra das situações, vai dar a mesma coisa. Então, aqui fica a dica. Se você tem dificuldade com divisão de polinômios, complete todos os graus bonitinho aí para depois começar a dividir. Aí nós iríamos para o próximo. Alguém que eu vou multiplicar pelo x que vai chegar perto do x². Esse alguém é x. X vezes x vai dar x². E x vezes o menos 1 vai ficar menos x. E esse x que tinha sobrado aqui em cima, ele não tinha sido baixado ainda, ele não tinha sido usado. Então, ó, eu vou baixar ele aqui, tava aparecendo um mais x aqui. Ou desse outro lado também, se vocês preferirem usar dessa forma aqui, coloco mais x aqui. X vezes x dá x², x vezes o menos 1 fica menos x. E aqui, ó, eu teria baixado bem certinho esse mais x aí que a gente não tinha usado ainda, né? E agora nós vamos fazer a continha de menos do dispositivo da divisão. X² menos x², eles vão se cancelar, que é o objetivo da continha. E aqui eu tenho x positivo, e aqui eu tenho menos o menos x, menos o menos x. Então, vai ficar mais x. Então, esse mais x com aquele mais x ali de cima, eu vou ter aqui embaixo, né? Mais 2x. Sinal de mais na frente não necessariamente ele precisa aparecer, né? Dá para mim dividir? Ainda dá, né? Até eu efetuo a divisão até que o grau do resto fique menor que o grau do que está lá na chave. Então, o grau do resto, nesse caso aqui, é grau 1, porque eu tenho x elevado a 1. O grau desse divisor aqui é 1 também, porque eu tenho x elevado a 1. Então, os graus estão iguais. E eu só vou parar quando o grau do resto for menor. Ou seja, eu consigo continuar. Como é que eu vou continuar? Eu vou colocar mais 2 aqui. 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes o menos 1 vai dar menos 2. Aqui novamente, ó, eu não tenho um número sozinho, então se eu quiser eu posso complementar que eu tinha um zero ali, né? O 2x com o 2x vai cancelar, e agora eu tenho 0 menos o menos 2. 0 menos o menos 2. Menos com menos vai ficar mais, então sobrou 2. Esse aqui, esse resto, tem grau 0, e o divisor que está aqui em cima tem grau 1. Então, dá pra gente parar de fazer a nossa continha. Qual que é a ideia aqui, então? A ideia é que aquela fração que estava lá dentro da integral, que a gente não sabia como integrar, ela vai poder ser trocada, ela é equivalente a outra fração. Quem que é essa outra fração? Esse cara que está aqui embaixo da chavezinha, que é x² mais x mais 2, mais o resto. Só que esse resto ainda está dividido por aquele x menos 1, por aquele divisor lá, que a gente não conseguiu efetuar, porque o grau desse 2 agora é menor do que aquele lá, a gente não consegue mais efetuar a divisão. Então, se a gente juntar tudo isso aqui, a gente chega nessa fração que está aqui. Então, a ideia é que eu posso trocar, né, essa fração que eu não sabia como resolver a integral por tudo isso aqui que eu vou conseguir fazer a integral. E isso são frações equivalentes. Eu fiz uma decomposição dessa x³ mais x, dividido por x menos 1. Eu decompus ela por tudo isso aqui. Então, aquela integral de x³ mais x dividido por x menos 1, ela vai poder ser trocada pela integral
de x quadrado mais x mais 2 dividido por x menos 1. E essa integral aí, essa do x quadrado fica o quê? X ao cubo dividido por 3. A integral do x sozinho, x quadrado sobre 2. A integral do 2 sozinho, 2x. E aqui a integral disso aqui. Isso aqui você pode usar a substituição de variável. Lembre-se que essa integral é muito parecida daquelas que a gente fez no início da aula de hoje, que você chama de u, que está aqui embaixo. Aquele 2 é uma constante que multiplica o ln daquele x menos 1 e mais a constante aqui no final, né? Então, essa integral aqui que a gente não sabia como resolver, a gente decompôs ela dessa forma e que a gente conseguiu resolver diretamente usando as regrinhas lá da tabela e que ficou toda essa resposta aqui. Agora nós vamos continuar, então, e falando dos outros casos, né? Como, por exemplo, esse aqui, em que o denominador tem grau maior do que o numerador. Professora, mas observando esse aí, parece que dá para a gente fazer por substituição. Se eu chamar de u quem está ali embaixo, eu não consigo fazer? Não. Porque se você chamar de u quem está aqui embaixo, eu tenho x quadrado menos 4. Quando você fizer a derivada desse u, lá na derivada vai aparecer um x elevado a 1. E aqui na parte de cima não tem esse x elevado a 1 para a gente trocar, né? Então, esse caso aqui a gente não consegue fazer por substituição. A gente só consegue fazer por substituição se aqui em cima eu tivesse um x elevado a 1 também, né? Para fazer essa substituição. Ou dessa forma aqui, né, que a gente não vai usar aquele caso anterior também de frações parciais, porque aquele caso anterior em que a gente efetuava a divisão, essa parte, o grau da parte de cima era maior que a parte de baixo, então aqui o grau da parte de baixo já está maior, não tem mais como a gente efetuar a divisão aí, então o que a gente tenta fazer? A gente tenta reescrever isso aqui de uma outra forma, tá? Então, todos esses casos que a gente vai partir agora, eles são muito semelhantes, só muda um pouquinho a forma de fatorar isso aqui. Então, talvez, isso aí, se vocês têm muita dificuldade, vocês vão ter que voltar a estudar os casos de fatoração, que normalmente vocês estudam até lá para ajudar a resolver os limites indeterminados também. Mas vamos lá. A ideia, então, é trocar essa fração aqui, 1 dividido por x quadrado menos 4, por alguma coisa, um a, até dá para colocar, mais um b dividido por algo aqui embaixo. O que seria esse algo aqui embaixo? Olha, esse x quadrado menos 4 é uma diferença de 2 quadrados, né? Esse x quadrado menos 4 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Lá nos casos de fatoração, a gente falou que esse x quadrado menos 2 ao quadrado, que seria uma diferença de 2 quadrados, um termo elevado ao quadrado menos outro termo elevado ao quadrado, ele é equivalente a esse produto que eu estou escrevendo aqui, x menos 2 vezes x mais 2. Se a gente fizer todas essas multiplicações, x vezes x vai dar x quadrado. X vezes o 2 positivo vai dar 2x, menos 2 vezes o x vai dar menos 2x, menos 2 vezes o 2 vai dar menos 4. Percebam que os termos intermediários, que é o 2x positivo e o menos 2x, eles vão se cancelar, né? Então, se esse cara aqui de baixo eu consigo escrever como esse x menos 2 vezes o x mais 2, é isso aí que a gente vai usar, essa fatoração aí que a gente vai usar. Então, a ideia é eu escrever essa fração 1 dividido por x ao quadrado menos 4, como essa fração aqui, um número dividido por x menos 2, mais um número dividido por x mais 2, aonde, se a gente tiver um número aí no lugar do a e do b, essas aqui serão situações em que a gente consegue resolver por aquela regrinha da integral,
que tá lá na tabelinha, que foi a primeira coisa que a gente fez lá no início da aula de hoje, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aí? Olha, se eu deixar os dois denominadores iguais dos dois lados aqui da continha, né? Então, eu já vou escrever esse x quadrado menos 4, da mesma forma que tá lá, x menos 2 vezes x mais 2. Quando a gente tem o mesmo denominador dos dois lados, a gente pode cancelar esses denominadores, que vai fazer com que a continha, ao invés de ser uma fração, né, ela vai ficar só a parte de cima igual a parte de cima que tá lá. Só que para que eu deixe, ó, perceba que aqui eu coloquei o sinal de multiplicação para que fique exatamente igual, né, equivalente ao que tá aqui do outro lado. Só que aqui eu tenho uma soma. Então, para mim deixar equivalente, o que a gente faz, né? É como se eu fosse somar essas duas frações que estão aqui desse lado. Como que é o dispositivo lá? Como é que a gente faz para somar duas frações? Uma das formas que a gente fala, né, é achar esse múltiplo comum, que foi o que a gente escreveu aqui embaixo, né? Multiplicou os dois de baixo, tem um múltiplo comum, então você sempre pega todo esse termo que está embaixo, divide pelo termo de baixo e multiplica pelo termo de cima. Então, eu vou pegar tudo isso aqui e vou dividir por x menos 2. Tudo que está aqui embaixo dividido por x menos 2. O x menos 2 vai cancelar com o x menos 2, vai sobrar somente esse x mais 2. Então, eu vou multiplicar pelo a. Então, vai ficar a vezes x mais 2. Mas, agora nós vamos fazer todo esse termo dividido por x mais 2. Todo esse termo dividido por x mais 2 vai cancelar o x mais 2 e vai sobrar esse x menos 2 vezes o b. Essas duas frações aí, elas são iguais, ó. Esse sinal de igualdade aqui no meio, ele é muito poderoso. Elas são iguais e os denominadores também são exatamente iguais. Aqui eu tenho x menos 2 vezes x mais 2 e aqui x menos 2 vezes x mais 2. Se eles são exatamente iguais, eu posso cancelar. E eu fico simplesmente com a igualdade 1 igual a A vezes o x mais 2 mais o B vezes o x menos 2. Agora eu preciso descobrir quem são esses números aí, quem que são os números que vão ir aí no lugar dessas letras A e B. A estratégia que a gente usa de resolução é tentar cancelar essas raízes. Então, a ideia é que eu vou dar números para o x, de forma que cancele esses termos aqui. O momento que eu cancelar o A, eu vou encontrar o valor do B. O momento em que eu cancelar o B, eu vou encontrar o valor do A. Então, por exemplo, se eu colocar o x valendo menos 2. Se eu colocar o x valendo menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, quando eu colocar o x valendo menos 2, eu vou ter a seguinte equação. A vezes menos 2 com mais 2, que o menos 2 vai no lugar do x, mais o b com menos 2 menos 2. Isso aqui vai ficar a mesma coisa que a vezes 0, mais o b vezes menos 4. Menos 2 com mais 2 ficou 0 e menos 2 com menos 2 ficou menos 4. Com essa relação aí, ó, qualquer número vezes 0 é 0. Então, esse A vai acabar saindo aqui da nossa continha. Então, o que vai sobrar? 1. Esse menos 4 vai vir aqui dividindo. 1 dividido por menos 4 é igual a B. Já encontramos o valor do B, já está arrumado uma parte lá da nossa fração. Agora, para a gente concluir aí, eu preciso também encontrar o valor do A. Então, eu vou voltar nessa mesma relação aqui e vou jogar um valor de forma a cancelar esse termo que está com o B, que vai fazer com que eu encontre quem vai com o A. Que número que eu coloco aqui no lugar do X para quando eu fazer essa continha aqui vai dar 0, né? Então, vou colocar o 2 também. Então, em um momento eu chamei o X de menos 2, em outro momento aqui eu vou chamar o X de 2 positivo e vou fazer essa mesma conta aqui com o X valendo 2 positivo. Vai ficar 1 é igual a A, multiplicando 2 mais 2, o 2 está indo no lugar do X, mais o B multiplicando 2 menos 2. Esse 2 menos 2 vai dar 0, né? Então, vai ficar
A multiplicando 4 mais B vezes 0. Qualquer número vezes 0 é 0, então esse termo aqui vai ser cancelado. Esse 4 que está multiplicando o A vai passar dividindo. Ou seja, a gente consegue concluir aí que 1 dividido por 4 é igual a A. Encontrado os valores de A e B, a gente vai voltar aqui em cima nessa situação que a gente tinha. No lugar do A, a gente vai colocar o valor do A, no lugar do B, a gente vai colocar o valor do B. Vai trocar essa integral que a gente não sabia como resolver por essa aqui que a gente vai conseguir resolver. Então, vamos colocar aí. Nós encontramos ali embaixo que o valor do B era menos 1/4 e o valor do A era 1/4. Então, a gente até pode dar uma arrumadinha nisso aí, né? Escrever da seguinte forma. 1/4 vezes 1 dividido por x menos 2. Aqui, menos 1/4, que esse aqui é negativo, vezes 1 dividido por x mais 2. Essa fração aqui estava dentro da integral e a gente não sabia como resolver. E a gente vai trocar por tudo isso aqui dentro da integral que a gente vai conseguir fazer a conta. Então, vamos lá, vamos reescrever a integral. Então, essa integral aqui de 1 dividido por x² menos 4, que a gente não sabia como resolver, ela vai ser trocada por integral de tudo isso aqui. Menos 1/4. Essa integral aqui, se ajudar de alguma forma, a gente até pode particionar em duas integrais, né? Eu posso separar como integral desse pedaço e integral desse pedaço. Aqui nesse primeiro pedaço eu posso tirar esse 1/4 para fora e escrever assim, 1 dividido por x menos 2. Posso tirar esse menos 1/4 para fora dessa outra integral, 1 dividido por x mais 2. Essas integrais aqui a gente consegue fazer lá usando a nossa tabelinha, usando até a relação de substituição, conforme a gente fez no começo dessa aula, que vai ficar 1/4 do ln de x menos 2, menos 1/4 do ln do x mais 2, mais a constante. Então, essa integral que não sabia como resolver, a gente decompôs dessa forma, aplicou a regrinha lá de 1 dividido por u em relação a du, que está na nossa tabelinha, e chegamos ao resultado da integral. Galera, então vamos resolver mais um exercício em que nós precisamos das frações parciais para resolver essa integral. Porque se eu tentar fazer a substituição direta aí, chamar de u quem está aqui embaixo, quando eu derivar esse x² vai aparecer um x, que eu não tenho aqui na parte de cima para integrar, né? Não tenho para fazer essa troca, então eu preciso tentar reescrever essa fração de outra forma, que é o que a gente faz com as frações parciais. Essa aqui é um polinômio de segundo grau. Da mesma forma que o exemplo anterior, que a gente acabou de resolver, também era um polinômio de segundo grau. No exemplo anterior, nós tínhamos x² menos 4. No exemplo anterior, a gente fatorou aquele polinômio como x mais 2 vezes x menos 2. Que esse 2 e esse menos 2 que a gente usou eram raízes daquele polinômio do segundo grau. O que significa ser raízes? São números que, se você colocar no lugar do x e fazer a continha no polinômio, a resposta vai dar 0. Só que como ele era um quadrado perfeito, a gente fatorou usando aquela ideia de quadrado perfeito. Mas aqui, nós não temos a diferença de dois quadrados. Nós temos um polinômio do segundo grau que não se encaixa numa diferença de dois quadrados. E como é que a gente pode fatorar isso? Então, a cara geral de um polinômio do segundo grau é a seguinte: um número vezes o x²
mais um número vezes o x, mais um número sozinho. Aonde, né, quando a gente resolve, iguala esse polinômio a zero, a gente consegue achar o que a gente chama de raízes dos polinômios, que às vezes a gente chama de x' e x duas linhas, ou até x1 e x2. Essas raízes desses polinômios, elas nos ajudam a escrever esse polinômio com outra cara. Elas têm uma propriedade importante também. Quando a gente substitui essas raízes que a gente encontra aqui no lugar do x lá no polinômio, a resposta do polinômio é zero. E ela permite que a gente escreva esse polinômio de uma outra forma, como o a é o número que está na frente do x ao quadrado, vezes x menos essa raiz, vezes x menos a outra raiz. Então, ela permite que eu escreva esse polinômio aqui de uma outra forma, como um produto ali envolvendo essas raízes. Então, nesse caso aqui, né, como não é uma diferença de dois quadrados, não é um caso de fatoração que a gente vê facilmente, a gente usa essa ideia de fatoração com raízes. Provavelmente, quando vocês estudarem os casos de fatorações lá para resolver os limites com indeterminações, vocês estudaram esse caso aí de tentar escrever esse polinômio de segundo grau dessa forma aqui. Ou seja, nesse polinômio aqui de segundo grau em específico do nosso exercício, x² mais 2x menos 3, as raízes desse polinômio aqui são 1 positivo e menos 3. Se você tem dificuldade em encontrar a raiz, né, em resolver a formulazinha lá de equações de segundo grau, dá um pause nesse vídeo aí, faz com calma, confere que as raízes são 1 e menos 3 e volta para cá para a gente continuar a integral. Como que eu tenho certeza que essas são as raízes? Olha, se eu colocar esses valores no lugar do x e fazer essas continhas, eu vou ter a resposta como zero. Por exemplo, se eu colocar o 1 aqui, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1, 1 mais 2 vai dar 3, 3 menos 3, 0. Agora, se eu fizesse mesmo o polinômio com o x valendo menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9, 2 vezes o menos 3 é menos 6, 9 menos 6 sobrou 3, 3 com menos 3, 0 também. Então, essas são raízes. Se essas são raízes, isso me permite que eu reescreva esse polinômio como o número que está na frente do x ao quadrado, nesse caso aqui é 1, então não vai impactar, né? 1 vezes x menos a primeira raiz, aqui a ordem tanto faz, né? Se vocês inverterem a ordem, não vai impactar. E x menos a outra raiz. Então, um cuidado aqui. A fórmula sempre é x menos a raiz. E nesse caso aqui a raiz é negativa. Então, vai ficar x menos 1 menos a fórmula. Com o menos da raiz, eu posso colocar isso aqui como x mais 3. Então, eu posso trocar toda aquela parte de baixo lá com esse produto. X menos 1 vezes x mais 3. Então, vamos colocar isso aqui. 1 dividido por x² mais 2x menos 3. Eu vou fatorar em duas frações, onde os denominadores são esses caras aqui, o x menos 1 e o x mais 3. Só que eu preciso saber quem que são esses números que vão aqui em cima, de forma que isso fique equivalente. Que seja, eu não consigo resolver essa integral, mas eu vou conseguir resolver essa e vou conseguir resolver essa, só que eu preciso saber quem que são esses números que vão aí em cima para que isso fique em coisas equivalentes. Agora, o passo a passo é muito semelhante do que a gente fez aí no exemplo anterior, né? Eu vou somar essas frações. Como é que a gente soma a fração? Eu vou multiplicar esses dois aí de baixo, x menos 1 vezes x mais 3. E vou usar a ideia, né? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ou também outra ideia que é normalmente que alguns usam como um dispositivo aí para fazer essas contas de soma de fração de mais rapidamente, multiplica os dois de baixo
e multiplica cruzado, que vai dar a mesma ideia dessa divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tem um videozinho aí falando disso aí, de operações com frações, que eu vou deixar o link aí para vocês. Então, todo esse termo aqui, x menos 1 vezes x mais 3, eu vou dividir por esse termo x menos 1, vai sobrar só o x mais 3, que vai multiplicar o a, então. Mas, todo esse termo eu vou dividir por x mais 3, o x mais 3 com o x mais 3 vai cancelar, então vai sobrar o b multiplicando o x menos 1. Tudo isso é igual que estava aqui do outro lado, né? Vou até colocar de outra cor para destacar. Nós até colocamos aqui em cima, ó, x quadrado mais 2x menos 3 é igual, ó, é igual a isso aqui. É igual a esse produto, né? Esse produto x menos 1, x mais 3. Ou seja, esses denominadores aqui, por mais que eles estão escritos de formas diferentes, eles são iguais. Se você efetuar essas multiplicações aqui, você vai chegar nisso aqui. Então, se eles são iguais, a gente pode cancelar e a gente vai continuar a continha considerando só essa parte de cima aí. 1 é igual a vezes x mais 3 mais o b vezes o x menos 1. E agora eu preciso achar os valores do a e do b. Da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior, eu vou escolher dois valores para x convenientes, né? No primeiro eu vou colocar um valor que zere esse termo a, então que eu vou transformar isso aqui em zero para me encontrar o valor do b. E num segundo momento eu vou colocar um outro valor conveniente para x que zere esse termo de forma que eu encontre o valor para o a. Quem que são esses valores convenientes? Olha, em um momento eu vou chamar o x de menos 3, porque eu vou fazer menos 3 com 3 vai zerar o a. Em outro momento eu vou fazer o x valendo 1, porque vai zerar o b e eu vou conseguir encontrar quem é o a. Então agora nós vamos fazer essas continhas aí. Então, primeiramente, tanto faz qual das duas você fazer primeiro, vou começar com o x valendo menos 3. Com o x valendo menos 3, nós vamos ficar com o seguinte. 1 é igual a vezes menos 3 mais 3 mais o b vezes menos 3 com menos 1. Ou seja, vai ficar 1 é igual aqui, menos 3 com mais 3 vai zerar. Se vai zerar, vai sair todo esse termo com o a. E vai sobrar só o b multiplicando o menos 4. Esse menos 4 que está multiplicando o b vai passar dividindo, de forma que menos 1/4 é igual a b. Está encontrado o nosso b aí. Agora vamos encontrar o a. Para encontrar o a, convenientemente, eu vou zerar esse termo aqui que está multiplicando o b. Como é que eu vou fazer para zerar? Olha, eu vou colocar que o x vale 1 positivo. Vou repetir toda aquela continha, ela vai ficar 1 é igual a vezes 1 mais 3 mais o b vezes 1 menos 1. 1 menos 1 aqui vai dar 0, 0 vezes o b, esse termo vai se cancelar, e eu vou ficar com 1 é igual a vezes 4. Esse 4 vai passar dividindo ali, de forma que a gente vai achar 1/4 igual a a. Agora, a partir do momento que a gente achou o a e o b, a gente vai voltar lá na nossa fração que a gente tinha escrito aqui em cima, e trocar esses valores por a e b. Então, vamos retomar aqui em cima. Essa fração aqui a gente vai decompor ela da seguinte forma. Então, a gente queria integrar ela, que a gente não conseguia, né? Esse 1 sobre x² mais 2x menos 3. Estávamos com dificuldade de fazer a integral. E a gente vai trocar por uma outra integral de tudo isso aqui.
aonde esse a gente vai trocar por 1/4, que vai ficar dividido por esse x menos 1. E o b a gente vai trocar por menos 1/4, que vai ficar dividido por x mais 3. E essas integrais aqui a gente vai conseguir fazer. Como? Posso trazer esse 1/4 para fora da integral, né? Vou separar como integral de uma parte e integral da outra parte. Ficar mais... Trazer esse 1/4 para frente, vai ficar 1 dividido por x menos 1, que eu vou integrar para x. Esse menos 1/4 também vou tirar para fora da integral. E vai ficar a integral de 1 sobre x mais 3 dx. Para mim resolver essas duas integrais aí, eu olho lá na minha tabelinha, né? Tem a regrinha lá que é a integral de 1 sobre u em relação a u mesmo é ln de u. Ou seja, aqui vai ficar 1/4 do ln de x menos 1 menos 1/4 do ln de x mais 3 mais uma constante. Está resolvido o nosso problema aí. Vou fazer mais um exemplo para vocês agora, em que o grau dessa parte de baixo aqui, ele seja um pouco maior ainda, né? Aqui já tá a parte de baixo maior, mas, por exemplo, se for uma função cúbica, como que a gente pode proceder aí? A ideia é fatorar da mesma forma, só porque a gente vai ter um termo a mais aí na fatoração. Porque quando eu tenho um polinômio cúbico, eu tenho 3 raízes. Então, eu vou ter que achar um A, um B e um C. Então, vou fazer um outro exemplo com vocês. Vamos fazer mais um exemplo, então. Nesse exemplo também, o grau do denominador é maior que o grau do numerador, né? Nós temos x ao cubo aqui embaixo, lá em cima nós temos só x elevado a 1. E o procedimento de resolver é análogo que a gente estava fazendo. Detalhe aqui, quando nós temos um polinômio cúbico, como eu já comentei anteriormente, nós vamos ter 3 raízes, né? Pode ser que alguma raiz seja repetida, mas nós vamos ter 3 raízes. Como que a gente encontra as raízes de um polinômio cúbico? A ideia é que a primeira raiz a gente encontre por chute, né? Então, essa primeira raiz a gente vai encontrar fazendo um teste. Normalmente a gente testa os números pequenos ali, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e começa a dar uma olhada no comportamento da função. Às vezes um desses números já é a raiz, né? Fica um pouquinho mais fácil. Então, por exemplo, se a gente testar com o x valendo 1, 1 ao cubo menos 3 vezes 1, menos 1 mais 3. O menos 3 com o 3 vai cancelar, o menos 1 com 1 vai cancelar, então vai dar 0. Ou seja, x igual a 1 é raiz desse polinômio aqui do denominador dessa parte de baixo. Porque se eu substituir o 1 no lugar do x, fazer a continha aí vai dar 0. Ou seja, se eu dividir todo esse polinômio aí da parte de baixo por x menos o valor da raiz, eu vou diminuir o grau dele. Essa divisão aí vai ter resto 0. Quando eu vou dividir, então, eu sempre vou dividir por x menos o valor da raiz. Nesse caso, 1 é raiz, então vou dividir por x menos 1. Eu faço esse passo para que eu diminua esse grau, então eu tenho x ao cubo. Quando eu fizer essa divisão, o grau vai diminuir para x ao quadrado, que a gente pode encontrar de forma um pouquinho mais rápida as outras duas raízes. Então, vamos começar aqui, vou colocar aqui x quadrado vezes x vai dar o x ao cubo que está aqui. E tem que multiplicar o x quadrado também por menos 1. X quadrado vezes menos 1 vai ficar menos x quadrado. Dispositivo da divisão, como já falamos antes, aqui a gente vai fazer uma continha de menos. X ao cubo menos x ao cubo vai cancelar. E aqui em cima eu tenho menos 3x quadrado menos o menos x quadrado. Menos com menos vai ficar mais, né? Então, é menos 3x quadrado com mais x quadrado. Ainda vai ficar menos 2x quadrado. Vou baixar o próximo termo, que é o menos x, e vamos novamente. Vou até oscilar a cor aqui para ficar melhor da gente visualizar.
quem que eu vou colocar aqui, que eu vou multiplicar por x e que eu vou chegar em menos 2x². Opa, vai ser o menos 2x. Menos 2x vezes x vai dar menos 2x². Menos 2x vezes o menos 1 vai ficar mais 2x. Aqui cancela, né? 2x² com menos 2x² vai cancelar, porque estou fazendo uma continha de menos. E aqui eu tenho menos x com menos 2x. É uma outra forma de a gente olhar, né? Talvez tampando aqui um pouquinho, ó. Fica melhor de vocês se convencerem, ó. Então, eu tenho o menos x aqui em cima, e eu tenho esse menos do dispositivo de divisão, e aqui eu tenho menos 2x. Então, menos x com menos 2x, eu vou ficar com menos 3x. E vou baixar o próximo termo que está lá em cima, que é aquele mais 3. Agora, Q vezes x para chegar no menos 3x? Ah, menos 3. Menos 3 vezes o x vai dar menos 3x. Menos 3 vezes o menos 1 vai dar mais 3. Ó, chegamos em resto zero. Sempre quando a gente fizer essa divisão por x menos o valor de uma raiz, o resto tem que dar zero, tá? Então, se vocês não chegarem em zero, é porque vocês fizeram algum passo errado aí da divisão. Ou seja, por que isso aí me ajuda? Opa, porque aquele denominador, né, aquele polinômio cúbico x ao cubo menos 3x² menos x mais 3, ele pode ser escrito como x menos 1 vezes esse termo que está aqui embaixo, né, que é x² menos 2x menos 3. Então, né? E esse aqui, que é um polinômio quadrático, foi o que a gente viu no exemplo anterior, que também a gente vai poder trocar ele em função das raízes, tá? E as raízes desse aqui é menos 1 e 3, tá? Então, se vocês resolverem aí, dê um pause no vídeo, façam uma formulazinha aí para ver se vocês acham esses valores, x' e x duas linhas, tanto faz a ordem, né? Desde que vocês encontrem menos 1 e 3. Esse polinômio aqui, então, tudo isso aqui a gente vai poder reescrever da seguinte forma, né? X menos 1 estava aqui multiplicando esse polinômio quadrático, conforme a gente já viu no exemplo anterior, eu posso trocar ele por x menos a raiz vezes x menos a outra raiz. X menos o menos 1, então é x mais 1. E aqui eu tenho x menos 3. Ou seja, todo esse polinômio cúbico aqui eu vou poder trocar por esse produto aqui. X menos 1 vezes x mais 1 vezes x menos 3. Opa, no que isso aí vai me ajudar então? Lá no nosso exercício inicial, nós tínhamos a seguinte fração dentro da integral, que era essa fração que a gente não conseguia, não nos permitia resolver a integral. X menos 2 dividido por x ao cubo menos 3x² menos x mais 3. Toda essa parte de baixo é exatamente igual ao produto desses três termos aí. Se vocês multiplicarem aqui todos com todos, vocês vão chegar em x ao cubo menos 3x² menos x mais 3. Até como uma curiosidade aí para vocês fazerem a prova real, fica a dica, dá um pause nesse vídeo, multiplica todos com todos aqui, né? X vezes x, x vezes 1, o menos 1 com o x, o menos 1 com 1. A resposta disso aqui vezes o x e vezes o menos 3, que vocês vão ver que vão chegar nesse termo aqui, né, para conferir que está correto mesmo. Então, x menos 1 vezes x mais 1 vezes x menos 3. E aqui eu tenho x menos 2. Qual que é a ideia? A ideia, se eu deixar dessa forma, aí não me ajuda em nada, né? A ideia é eu escrever com frações parciais. Então, o que a gente vai fazer? Pessoal, então continuando aqui no nosso exemplo, né?
Esses dois denominadores são iguais, reescrevemos esse polinômio x ao cubo como esse produto aqui, mas a nossa ideia é fazer uma decomposição em uma soma de frações, porque dessa forma aqui ainda a gente não consegue resolver a integral. Então, a gente iria trocar como x menos 1 mais x mais 1 mais x menos 3. E os denominadores aqui são valores a, b e c que teremos que encontrar ainda. Aqui do outro lado temos a mesma coisa. X ao cubo menos 3x quadrado menos x mais 3 e no numerador x menos 2. A primeira coisa que nós vamos somar essas frações aqui, né, para que a gente fique realmente em denominadores iguais, para que possa cortar esses denominadores, tá? Então, eu vou voltar a reescrever daquela forma que estava lá em cima, só que agora aqui em cima a gente vai ter um outro procedimento. Então, eu vou pegar todo esse termo aqui, vou dividir por esse x menos 1 e multiplicar pelo a. Todo esse termo aqui dividido pelo x menos 1, o x menos 1 vai cancelar com o x menos 1. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o a multiplicando o x mais 1 e multiplicando o x menos 3. Da mesma forma que eu vou pegar tudo isso aqui, divido pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A hora que eu dividir tudo isso aqui por esse x mais 1, o x mais 1 com o x mais 1 vai cancelar, vai sobrar esse x menos 1 e esse x menos 3 multiplicando o b. Então, x menos 1 e x menos 3 multiplicando o b. E ainda, vou colocar aqui do ladinho. Todo esse termo dividido por esse x menos 3 aqui, vai cancelar o x menos 3 com o x menos 3 e vai aparecer então o c multiplicando esse x menos 1 e também multiplicando o x mais 1. Então, tudo isso aqui, né? Ficou um pouquinho maior do que o esperado, mas a ideia é essa. A partir desse momento, os dois denominadores são iguais, porque aqui embaixo eu tenho x ao cubo menos 3x quadrado menos x mais 3, que é exatamente a mesma coisa que eu fazer o produto entre esses três termos aqui. Então, se os denominadores são iguais, eu posso cancelar eles, de forma que eu vou ter essa igualdade que está escrita na parte de cima. Eu vou poder simplesmente escrever x menos 2 igual a tudo isso aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Dei uma movimentada aqui pra gente aproveitar o papel melhor da forma que estava colocado aqui, tá? Então, a gente cancelou as duas partes de baixo, o x menos 2 que estava desse lado na parte de cima ficou igual a tudo isso aqui. A partir desse momento, o procedimento é análogo ao que a gente fez nos outros exemplos. Eu vou ir dando valores para o x de forma a cancelar algum desses termos aqui para ir encontrando os valores do a, do b e do c. Então, nós podemos começar aqui com o primeiro, ó. Se eu colocar o x igual a menos 1, eu vou fazer com que esse termo aqui vire zero. Quem mais que vai virar zero? Esse outro termo aqui também vai virar zero. Ou seja, o que a gente vai ter? Vou escrever aqui, vai ficar x menos... No lugar do x vai o menos 1. Então, vai ficar menos 1 com menos 2. Desse lado aqui também a gente faz a troca. No lugar do x eu coloco menos 1. Menos 1 com menos 2 igual a, aqui vai dar zero, né? Então, não interessa zero, vezes qualquer coisa vai dar sempre zero, mais o b multiplicando. Aqui vai ficar menos 1 com menos 1 e menos 1 com menos 3. Mais o c multiplicando. Aqui junto com o c, a hora que eu colocar o menos 1 aqui, menos 1 com mais 1, vai dar zero também. Então,
o C também vai se cancelar. Então, nesse passo aí, quando eu chamei o x de menos 1, eu vou acabar encontrando o valor do B. Então, aqui ficou que menos 3 é igual a 0 mais o B multiplicando menos 2 e multiplicando menos 4, mais aqui CV0 é 0. Menos 2 vezes menos 4 vai dar 8 positivo. Né? Menos com menos. E esse 8 vai vir aqui dividindo esse 3 aqui. Então, isso quer dizer que o menos 3 sobre 8 é o valor do B. Agora, nós vamos prosseguir chamando x de menos 3 para zerar esse termo aqui. E também, aqui, a hora que eu copiei lá de cima, eu coloquei um sinal trocado. Ó. Era x menos 3 aqui, não x mais 3. Então, eu vou chamar o x de 3 e o x depois de 1 positivo também, tá? Então, primeiro de 3, depois de 1 positivo, para mim achar os valores do A e do C que estão faltando. Então, primeiro eu vou colocar o x valendo 3. Então, com o x valendo 3, vamos começar aqui, ó. Vai ficar o quê? 3 menos 2 igual ao A vezes, ó. Nesse caso aqui, quando o x vai valer 3, aqui vai acontecer a continha do 3 menos 3. Então, o A vai zerar também. Mas, aqui também com o B, tem esse termo x menos 3, que vai ser cancelado também, que vai dar 0. Então, vai aparecer um B vezes 0. E nesse momento, nós vamos acabar encontrando o valor do C. Vai ficar lá com o C 3 menos 1 vezes 3 mais 1. Aqui, a continha 3 menos 2 resultou em 1. E o igual, aqui é 0 e 0, né? Então, ficou o C multiplicando 3 menos 1 é 2. 3 mais 1 é 4. O C multiplicando 2, multiplicando 4. 2 vezes 4 é 8. Esse 8 vai passar aqui para o outro lado. Então, 1 sobre 8 é o valor do C. 1 sobre 8 é o valor do C. Ainda falta a gente encontrar o valor do A. Vamos subir aqui um pouquinho. Então, para encontrar o valor do A, eu vou chamar o x de 1. Vou voltar lá em cima, ó. Vai ficar 1 menos 2 igual a multiplicando 1 mais 1, multiplicando 1 menos 3. Mais, no momento que eu chamei o x de 1, aqui vai ficar 1 menos 1, que é 0, então o B vai cancelar, e aqui também vai ficar 1 menos 1, que é 0, e o C também vai cancelar. Então, vai ficar B vezes 0 e C vezes 0, né? 1 menos 2 é menos 1, e aqui a gente vai ter o A multiplicando 2 e o A multiplicando menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, e na divisão, vou subir aqui um pouquinho, ó. Então, o A multiplicando 2 e o A multiplicando menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Esse menos 4 passa aqui para o outro lado, né? Negativo com negativo na divisão vai ficar positivo. Então, na verdade, o valor do A é 1/4. Vamos até destacar aqui o valor desse A, que é o que a gente vai precisar lá para continuar a resolução da nossa conta. Então, agora a gente encontrou o valor do A, do B e do C. Vamos voltar lá em cima no início da nossa conta. E aqui no lugar do A, do B e do C, a gente vai colocar esses valores que a gente encontrou. Então, essa aqui era a fração inicial que estava dentro da integral para a gente resolver, que a gente não conseguia resolver diretamente. Vou colocar ela aqui. X ao cubo menos 3x² menos x mais 3. E essa fração é exatamente igual. Se vocês fizerem todas essas contas aqui, somar essas três frações, vocês vão ver que vocês vão chegar nisso aqui. Do que vocês colocarem, então, o A ficou 1/4 positivo, 1/4 dividido por aquele x menos 1. O B ficou menos 3/8,
menos 3 oitavos dividido por x mais 1. E o c ficou 1 oitavo. 1 oitavo dividido pelo x menos 3. Então, fazer a integral disso aqui é a mesma coisa que fazer essa integral aqui, que é bem mais simples. Então, vamos agora para resolver essa integral aí. Essa integral, então, vai ficar esse 1/4 multiplicando 1 sobre x menos 1, menos o 3 oitavo multiplicando, porque quando tem fração, né? A gente copia de cima e passa de baixo invertida. É como se essa de baixo fosse x menos 1 dividido por 1. Então, se eu for inverter ela, vai ficar 1 dividido por x menos 1. Ou também, de outra forma, às vezes que vocês falam, multiplica os extremos e multiplica os meios, né? Então, 1 vezes 1 que está aqui em cima e o 4 vezes o x menos 1 que está aqui embaixo. Menos 3 oitavos, então vamos continuando aqui, ó. Esse menos 3 oitavos, né? Multiplicando 1 sobre x mais 1 e mais 1 oitavo multiplicando o 1 sobre x menos 3. Essa integral aí vai ficar o quê? Esses números que estão aqui na frente são constantes, que podem sair para fora da integral, e essas integrais aqui elas saem com aquela regrinha de 1 sobre u du, né? A integral de 1 sobre u du, que é ln de u. Então, o resultado aí dessa integral vai ficar o quê? 1/4 do ln de x menos 1, menos 3 oitavos do ln de x mais 1, mais 1 oitavo do ln de x menos 3, mais a constante. Tá resolvida aí a nossa integral por frações parciais. Beleza, galera? Pela aula de hoje seria isso. Obrigada!